pessoal, sejam bem-vindos ao canal Exercício. Eu sou o professor Thiago Everson e vou estar falando para vocês hoje sobre as propriedades das potências. Gente, as potências, elas possuem um expoente, uma base e, claro, o resultado, que é chamado de potência. O que a gente tem que entender? Que a potência de expoente n, onde n é um número natural maior que 1, do número a é representada por a elevado a n. E isso é o produto de n fatores igual a a, que a gente tem representado nessa fórmula aqui. Que às vezes, ao olhar para ela, a gente vai ficar até um pouco confuso. Porém, não é necessidade de confusão. O que essa regra está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que se eu tenho 2 elevado ao cubo, esse 2 aqui, que é chamado de base, esse 3 é o nosso expoente, nós vamos ter o seguinte, que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, ele foi multiplicado 3 vezes. Por que ele vai ser multiplicado 3 vezes? É bem simples. Ele é multiplicado 3 vezes porque o expoente é 3. E o expoente diz quantas vezes a base vai ser multiplicada. Então, se eu tenho 2 elevado a 3, eu vou multiplicar o 2 3 vezes, ou seja, dá igual a 8. Da mesma forma, eu vou fazer com 3 elevado à quarta potência. Ora, a minha base é 3, o meu expoente é 4. Então, o que acontece? Eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu multipliquei o 3 de acordo com a quantidade do expoente, que são 4 vezes. Então, eu vou só resolver isso daqui normalmente. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 dá 81, ou seja, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Então, gente, potência é bem simples. Basta que eu observe quem é a base e quem é o expoente. E a base eu vou multiplicar quantas vezes o expoente me mandar. Bom, isso daí é o básico das potências, mas nós precisamos então saber hoje, na aula de hoje, como aplicar as propriedades dela. Então vamos conhecê-las. Vamos falar sobre produto de potência de mesma base. O que diz o produto de potência de mesma base? Se eu tiver multiplicando, claro, produto significa uma multiplicação de potência de mesma base. Veja que aqui a base é B, aqui também é B. Quando isso acontece, eu posso conservar a base e somar os expoentes, M mais N. Vamos ver como é que fica isso com números. Observando aqui, eu posso ver que aqui todas as bases são iguais. A base é 2, então nós vamos ter 2 elevado. Aqui basta somar os expoentes, 3 mais 6 mais 4. A propriedade diz isso, que quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, basta eu conservar essa base e somar os expoentes. Ou seja, eu vou ter 2 elevado à 13ª potência. Então, essa propriedade ela é bem simples, ela é muito usada. Basta lembrar que se existe uma multiplicação, e tem a mesma base, eu vou multiplicar aqui essas bases, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Vamos ver agora o que acontece quando as bases não são iguais. Bom, se elas não são iguais, como é o caso desse 81 bem aqui, porque aqui eu tenho base 3, aqui também eu tenho base 3. O 81 não está na base 3. Como é que eu vou fazer para solucionar esse problema? É simples, você vai fatorar o número e verificar se dá para colocar ele na base 3. Então, isso daqui é uma fatoração. Então, vamos fazer a fatoração desse número.
81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, e que dá por 3, que é igual a 1. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4. Isso daqui é 3 elevado à quarta potência. Aí o que eu vou fazer? No lugar do 81, eu vou colocar esse valor que eu acabei de encontrar. Então, eu vou ter aqui que 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Por que é 3 elevado à quarta potência? Porque eu encontrei o valor de 81. 81 é 3 elevado à quarta potência. Vezes 3 elevado à sétima potência. Como todos aqui têm a mesma base, então basta conservar a base e somar os expoentes. Deixa eu apagar esse 3 que ele foi errado. Então, só somar os expoentes. Então, nós temos 4 mais 4 mais 7. Então, nós vamos ter 3 elevado a 8 mais 7 é igual a 15. Então, nós temos 3 elevado a 15ª potência. Sim, mas é necessário resolver o valor de 3 elevado a 15ª potência? Não é necessário, até porque é um número muito grande. Então, geralmente, quando são expoentes com números altos, maiores do que 10, a gente não resolve, a gente deixa apenas do jeito que está. Mas vamos continuar, então, falando de divisão de potência de mesma base. O que acontece na divisão? Bom, enquanto na multiplicação a gente soma expoentes, na divisão a gente vai subtrair esses expoentes. Ou seja, se eu tenho b elevado a m dividido por b elevado a n, as bases são iguais. Então, conserva essa base e subtrai os expoentes. Vamos fazer isso daqui com números. Olha, eu tenho 2 elevado à sexta potência e tenho 2 elevado à quarta potência. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Simples. Conserva essa base, a base é 2. E os expoentes, o 6 e o 4, eu vou subtrair 6 menos 4. 2 elevado a 6 menos 4 vai dar 2 elevado à segunda potência. Como esse número é pequeno, eu posso resumir ele e colocar aqui o 4. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Nesse outro caso, apareceu aqui a base 3, apareceu 3, mas aqui foi 27, já é uma base diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar o número. Quando ele é diferente, quando eu tenho base diferente, eu vou fatorar para ver se ele se encaixa na regra, não é isso? Então, vamos pegar o 27 e vamos fatorar. 27, vamos dividir por 3, porque 7 mais 2 é 9. E aí nós vamos ter aqui 9, né? 3 dá 3 e 3 dá 1. Então, esse 3 está repetido 3 vezes, então é 3 elevado ao cubo. Então, o que acontece? No lugar deste 27, eu vou colocar 3 elevado a 3. E aí nós vamos ter o seguinte. Em cima é o que? A gente consegue observar que em cima tem uma multiplicação. Quando tem multiplicação, a gente conserva essa base e soma os expoentes. Embaixo eu vou colocar no lugar do 27, eu vou colocar o que eu achei dele, que é 3 elevado ao cubo. Então eu vou resolver primeiro aqui o numerador, que vai ficar 3 elevado à 12ª potência dividido por 3 elevado ao cubo. E aí sim, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Ó. Em cima, esse traço de fração significa uma divisão. Então, em cima eu vou pegar 3, vou conservar essa base e vou subtrair os expoentes. 12 menos 3. Então, nossa resposta vai ser 3 elevado, 12 menos 3 vai dar 9. 3 elevado à 9ª potência. Então, gente, a diferença básica é essa. Porque na divisão eu vou subtrair os expoentes.
Na multiplicação eu vou somar os expoentes. Vale lembrar que essa propriedade não se aplica quando as bases estão somando ou subtraindo. Ela só vale se as bases estiverem multiplicando ou dividindo. Se eu tivesse, só para a gente não ficar perdido, para entender o que eu disse, se eu tivesse aqui 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 2. Ou seja, eles estão somando, eles não estão multiplicando. Então eu não posso conservar a base e somar os expoentes 3 mais 2. Isso daqui está completamente errado. Isso só vale se for na multiplicação. E aqui não é multiplicação, aqui é uma adição. Então como é que eu ia fazer isso daqui? Você teria que resolver de um por um. Não existe propriedade quando aqui é somando ou subtraindo. Então 2 elevado à terceira potência é 8, mais 2 elevado ao quadrado é 4. E 8 mais 4 é igual a 12. Então, gente, muito cuidado nessa hora. Não se atrapalhe, tenham cuidado. Mas vamos continuar aqui. A partir do momento que eu faço a divisão, eu vou ter algumas consequências, como por exemplo o expoente zero. O que acontece com o expoente zero? Bom, se eu pegar essa divisão, fica 2 elevado à sexta potência menos 6. Isso daqui vai dar 6 menos 6 dá 0. E o que acontece, gente, quando este resultado aí dá 0? Gente, quando o resultado, deixa eu fazer aqui embaixo. Quando esse resultado é 0, resolvendo isso daqui, nós teríamos o seguinte: conserva a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 6 menos 6 dá igual a 0. E todo número elevado a 0 vai ser sempre igual a 1. Então, essa é uma consequência. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, independente do valor que eu tenha, por exemplo, 1.345.632 elevado a 0. Quanto é que dá? 1. Porque todo número elevado a 0, todo número com expoente 0, sempre vai ser igual a 1. Outra coisa que pode acontecer é obter um expoente negativo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um exemplo bem aqui. Quando o expoente é negativo, o que acontece, gente? Presta atenção que aqui nós temos A sobre B elevado a menos M. O que aconteceu? Esse B veio para cima e esse A veio para baixo. Ou seja, nós invertemos a base. E quando a gente inverte essa base, o expoente que era negativo passa a ser agora positivo. Então, gente, quando o expoente é negativo, não vai ter como resolver. O que você tem que fazer? Tem que botar ele para ficar positivo. E como é que você faz? Você inverte essa base. Invertendo a base, o B vai para cima, o A vem para baixo. Ocorreu uma inversão de base. Quando a gente faz isso, o expoente que era negativo agora passa a ser positivo. Vamos fazer dois exemplos aqui. Eu tenho 3 elevado a menos 2. Como é que eu faço? O 3 não está em forma de fração. Mas eu posso pegar o 3 aqui e botar 1 embaixo. Então, como é que eu vou inverter esse 3? Você vai inverter ele aqui, ó. O 1 vem para cima, o 3 vem para baixo. Elevam ao quadrado. Esse 2 é tanto do 1 como do 3. Olha lá, ó, o que foi que aconteceu? Era negativo, ficou positivo. E aí, 1 ao quadrado é igual a 1. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, nossa resposta é o 9.
3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. É a nossa resposta. Agora aqui já temos a fração. Tendo a fração é até mais fácil. Você inverte a base, o 2 vem para cima, o 3 vai para baixo. O expoente era negativo, agora fica positivo. Esse 3 é tanto do 2 como do 3. Ou seja, fica 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Eu sei que 2 elevado a 3 é 8. E 3 elevado a 3 é o 3 multiplicado 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar igual a 27. Então, gente, é dessa forma que nós vamos trabalhar com expoentes negativos. E aí nós vamos ter a propriedade distributiva em relação à multiplicação e em relação à divisão. Como é que eu vou fazer isso? O que eu tenho que entender é que se estão multiplicando aqui dentro de um parênteses, eu vou pegar ele e vou distribuir o M para cada uma. O M para o A, para o B e para o C. Ou seja, fica A elevado a M, B elevado a M e C elevado a M. Vamos fazer com números. Professor, antes do senhor fazer, eu estou observando que aqui tem 2 vezes 3 ao quadrado. Então era 1000 vezes mais fácil eu pegar 6 ao quadrado, que dá 36. E aí eu diminuiria tempo. É até verdade. Porém, nós vamos ter que trabalhar também com letras. Nós não vamos trabalhar só com números. Então, nós vamos ter que trabalhar também com letras. Nós não vamos trabalhar somente com números. E aí o que acontece? Nós vamos ter que saber a propriedade distributiva. Então, esse 2 vai ter que ir para o 2 e esse 2 vai ter que ir para o 3. E nós vamos ver que o resultado vai ser o mesmo. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se eu pegar 2 ao quadrado, dá 4. 3 ao quadrado, dá 9. 4 vezes 9 dá 36 do mesmo jeito. Então, gente, só é para provar que tanto faz eu resolver de um jeito como outro, o resultado é o mesmo com números. Mas eu poderia ter aqui 2 vezes x elevado ao quadrado. E aí, dá para me pegar aqui 2 vezes x? Dá 2x do mesmo jeito. E aí eu teria que aplicar a propriedade distributiva nesse caso. Então, 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, porque esse 2 vai para todo mundo. Dizem que a regra do chuveirinho, né? Fica levando a água para todo mundo aqui. Então, 2 ao quadrado é 4. E aí, vezes x ao quadrado, não podemos multiplicar, fica só assim. Quando é multiplicação, eu ainda posso escrever ele aqui, 4x ao quadrado. Só juntar. Quando eles estão juntos, isso já indica que está ocorrendo uma multiplicação. Gente, na divisão é praticamente a mesma coisa. Esse m é tanto do numerador quanto do denominador. Então é só distribuir. Fica a elevado a m dividido por b elevado a m. Vamos observar aqui. Esse 2 vai tanto para cima como para baixo. E aí nós vamos ter 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então é bem simples. Com letra é a mesma coisa. Se eu tivesse 2 sobre x, então isso daqui é elevado ao cubo. Ou seja, esse 3 ele é tanto do 2 como do x. Então nós teríamos 2 elevado ao cubo dividido por x elevado ao cubo. E aí nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 dividido por x ao cubo. Ou seja, 8 sobre x elevado ao cubo.
Então, gente, eu só quero que você entenda que algumas vezes nem compensa, né, a gente fazer aqui, usar na divisão, usar na multiplicação com números. Mas o que vai ser essencial dessas propriedades vai ser quando a gente estiver trabalhando com números e com letras. Isso em álgebra. Gente, por hoje é só. É apenas um resumo da aula, né, para que vocês possam entender melhor essas propriedades. Então, inscrevam-se no canal e até a próxima.